de hoje é um empresário. Ele começou pequenininho e está crescendo, e crescendo, e crescendo. Por quê? Porque a especialidade dele é software de decisão empresarial. E o posicionamento dele é que o seu balanço, quando mostra lucro, nem sempre é lucro, e quando mostra prejuízo, nem sempre é prejuízo. Exatamente para falar sobre isso, o nosso entrevistado de hoje, o empresário Carlos Roberto Kassai. É um prazer tê-lo conosco, Kassai. O prazer é todo meu. Kassai, no início da entrevista eu estava dizendo aquilo que nós estávamos conversando, que nem sempre quando o balanço mostra lucro é lucro, e nem sempre quando mostra prejuízo é prejuízo. Dá para você nos dizer onde se fundamenta isso, como e por quê? Sim. Recentemente eu fiz uma palestra para 200 formandos de engenharia. E eu fiz uma pergunta: quem fala mais que 2 línguas? A maioria. 3, a maioria. 4. E tinha um aluno lá que falava 5 línguas. Eu dei os parabéns e eu perguntei: quem fala a linguagem contabilidade? Não tinha ninguém. Aí eu falei: pronto, vocês estão prontos para ser os futuros executivos. E só que vocês vão conversar, vão passear em vários países, mas jamais vai mensurar de verdade o que é valor dentro de uma empresa, se não conhecer a linguagem de contabilidade. E essa linguagem, ela é universal. Eu posso estar conversando, eu já estive no Japão conversando com alguém da Sri Lanka, ele falava em singalês, no entanto a gente conversava sobre balanço patrimonial. Eu sou economista, mas adoro contabilidade. E quando a gente fala, tudo que eu tenho é o ativo, tudo que eu devo é o passivo, um menos o outro é o patrimônio líquido. Essa linguagem, embora pareça contábil, alguma coisa estranha ao mundo empreendedor, é a linguagem que nós devemos viver. Então, antes de eu aprender contabilidade, eu tenho que viver contabilidade. Eu já vivo, eu só preciso dar os nomes corretos. Então, já começo pelos critérios contábeis fiscais. Eu costumo dizer que eu tenho um motivo que me estimula a me candidatar a ser presidente da República, que é mudar as normas contábeis fiscais. Porque as normas fiscais, o empresário, ele não quer dar muito lucro, porque ele vai pagar muito imposto. E é o contrário, eu tenho uma contabilidade com critérios mais gerenciais, que é o contrário, eu preciso ter lucro. Então, os critérios contábeis fiscais e as normas brasileiras e as mundiais, o IFRS, já estão melhorando, mas estão aquém do valor justo, do valor real da empresa. Então você precisa fazer uma contabilidade gerencial, onde você pode apontar reavaliações, você pode ter um critério mais justo e você consegue apurar o lucro de uma forma um pouco melhor. Qual é a diferença das duas? Para que eles possam entender exatamente o que nós estamos dizendo, que quando tem lucro, nem sempre é lucro. Por exemplo, se você comprar um celular, você paga o fornecedor 10 vezes e ele vai te cobrar correção. A empresa compra o celular. E como é que a empresa paga ao dono, ao seu acionista? Pela depreciação, sem correção. Sem correção. Sem correção. E não se atualiza isso. Então você já começa por aí, depreciações, amortizações. Os critérios contábeis não refletem, de fato, o valor justo. A contabilidade está partindo para isso. Mas eu, como sou consultor há mais de 20 anos, eu sei ainda que existe um gap. E dizem que na Suécia ela está bem próxima, no Brasil ainda não, nos Estados Unidos não, no Japão não. Você precisa, na verdade, trabalhar com uma contabilidade gerencial. A única ciência que segura uma empresa é a contabilidade gerencial. Contábil e financeira. Você tem que apurar o lucro, tem que olhar a projeção de caixa e o balanço patrimonial. Sem esses 3 relatórios, você não pode seguramente ter uma empresa na mão. Bom, então você acabou de provar que a falta do retorno do investidor da correção, ele pode estar apresentando um lucro e na verdade não tem lucro. É isso? E quando é prejuízo e não é prejuízo? É o caminho inverso? Ou isto não é uma afirmativa correta? Pode ser uma afirmativa, que existem os tributaristas, os grandes que investem nessa parte, e eles vão fazer de tudo para apresentar, não de fato, o valor da empresa, que é justamente para ganhar dinheiro na parte tributária. Agora, o que você precisa? Eu defendo que a gente precisa ter uma contabilidade justa e gerencial. E você pode até comparar com a real e você explica as diferenças.
Agora, isso eu defendo principalmente. Essa ferramenta é o que segura uma empresa num mundo competitivo como hoje. Bem, você é especialista, a sua empresa se especializou em fazer sistemas de implantação de modelos de decisão. E você trabalha hoje só para grandes corporações, corporações multinacionais, corporações, as maiores do país. Essa afirmativa é correta. Muito bem. O que é um modelo de decisão? Ele tem que ser algo que a gente utilize desde cima até abaixo, tem que ser uma forma mais simples, e a melhor ferramenta para isso é a contabilidade gerencial, que você tem que usar nos dias de hoje e planejar o futuro. Então, o futuro, ele já pode ser calculado. São poucas variáveis que você não consegue calcular. Então, você estima, não é bruxaria isso. A maior ferramenta que nós temos... Isso é ciência, né? Isso é ciência pura. Isso. A única ciência que eu não consigo projetar é a venda. Não existe ainda algo matemático que projete venda. Você pode estimar com muita garantia. Estimou a venda, eu projeto lucro, fluxo de caixa e o balanço patrimonial. Ou seja, é uma ferramenta que hoje as grandes corporações usam e que seria o sonho de consumo do micro e pequeno empresário, é isso? E será que um dia o micro e pequeno vai ter acesso a modelos de decisão como esse? Com certeza. O microempresário tem uma coisa muito bacana. Ele, embora seja microempresário, ele tem uma mente que controla a empresa toda. A diferença do grande é que ele não consegue controlar uma empresa toda, porque ela é muito grande e não cabe na cabeça. A pequena empresa cabe. Então, o microempresário, ele não precisa de imediato ter uma solução de sistema, de software. Basta conceitos, onde ele pode controlar isso com uma planilha, Excel e tudo mais. Mas é importante eles investirem em conceitos. Onde que ele busca esses conceitos? Ele pode buscar em cursos mas de alta performance. Por exemplo, nós estamos levando para o segundo semestre de agosto uma tentativa de 2012. Um dos cursos que é o MBA Controller da FIPECAF. É excelente. Na verdade, é um mestrado para executivo em apenas 1 ano e meio. Quais são os pré-requisitos para alguém poder se inscrever nesse curso? Ele faz uma entrevista, ele tem que estar atuando em alguma área como executivo, e lá é uma diferença do aluno que quer dar aula. É, na verdade, um executivo que está gerindo uma empresa. O microempresário, se ele fizer esse curso, ele tem uma noção completa do que é a empresa dele. Ou seja, isto traria a ele a compreensão, caso não tenha, na experiência do dia a dia, de novos mecanismos e novas sistemáticas de gestão? Com certeza. Por exemplo, ele já vive tudo isso hoje, mas se ele entender a ciência, ele otimiza. Quando ele está pensando, na verdade, ele está fazendo um cenário, e dentro desse cenário ele pode fazer inúmeras simulações. E quando você está visualizando o lucro, você tem que imaginar o seguinte: às vezes eu estou dobrando o lucro e estou triplicando a dívida, mas o lucro está bem, e essa dívida está indo no caixa, então o caixa está bem. Ele precisa entender um pouco do balanço patrimonial. Ou seja, o equilíbrio das coisas e qual o rumo da decisão a ser tomada. Exatamente. O que você diria para o micro e pequeno que hoje não tem dinheiro para investir em programas como esse? Qual seria a sua orientação? Qual seria o seu recado para quem está nos assistindo? Invista em aprendizado, focando a parte do balanço patrimonial. Porque a verdade é o seguinte: uma empresa, a maior taxa de lucro que eu já vi em 80 clientes gigantes é 20% líquido depois de empresa em renda. É muito grande. Só que uma empresa não enriquece só com o lucro. Ele também gera valor, não só com as vendas, que é o lucro, mas com o uso do caixa, que é um produto, e com o uso do próprio nome da empresa, a própria empresa. Se a empresa é forte, ela obtém aquilo que faz o microempresário crescer, que é o investimento. Uma empresa tem 30 anos, ela tem 30 anos de nome, é o goodwill, é o nome da empresa. Se isso for forte, isso vale mais às vezes do que a carteira de cliente deles, ou o próprio caixa que ela tem, porque ela pode gerar, ela pode duplicar, triplicar, de uma forma assim, muito forte, através de um patrimônio mais forte. Kassai,
Quem está nos assistindo, que queira saber onde tem cursos, que tipo de cursos, etc., onde que ele pode buscar isso? Ele pode buscar no site da própria FIPECAF, é www.fipecaf.org.br, ou no nosso site www.casai.com.br. O que é FIPECAF? É uma fundação de pesquisa da FEA-USP. Ela é coordenada por professores da FEA-USP. Atualmente é o Dr. Irã quem assume. Ele é bastante empreendedor e junto com ele eu estou tentando levar para Jundiaí, porque no centro de São Paulo é muito difícil o trânsito. E muitas pessoas da região, próximo de Jundiaí, às vezes São Paulo vão até Jundiaí, né? Então, na verdade, você está querendo pegar a experiência acumulada da USP, levá-la para Jundiaí, num primeiro momento, se eu te conheço bem, e depois você quer espalhar isso por outras regiões do Estado, focado em empresários. Exatamente. O que nós temos de interessante, eu conversei com ela, que é o consórcio de empresas e fazer MBA de turmas fechadas. Então, por exemplo, se eu reunir empresários de pequenas empresas, eu posso fazer um curso focando para eles. Então, os exemplos, os exercícios são em cima de casos reais. Com esses novos conceitos, essa nova visão. Com essa nova visão. Você hoje tem 80 grandes clientes, né? Claro que para você ter-nos como clientes e manter-nos como clientes é porque o seu programa dá resultado. Caso contrário, você não teria nenhum deles. Aprimorou, sem citar aqui empresa, enquanto o resultado dessas empresas, numa média geral? Bom, em primeiro lugar, tem empresas que estão no prejuízo. Então, só o fato de sair do prejuízo, você já aumenta 2%, 3%. Ou seja, tinha empresas que estavam perdendo dinheiro e com o seu software de decisão, eles deixaram de perder dinheiro e começaram a ganhar dinheiro. E eu tenho um caso real que ele aumentou em 8%, uma empresa muito grande. 8% a mais de lucro em função de tomada de decisão. Ou seja, boas decisões levantam uma empresa e má decisão afunda qualquer empresa, é isso? Exatamente. Bem, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Eu iria fazer algo totalmente diferente do mundo contábil, do mundo financeiro, eu ia fazer arquitetura. E eu descobri que o arquiteto, quando ele faz um projeto, ele não teve ciência contábil e financeira, mas ele já está definindo todos os custos, a começar do salário que precisa a pessoa para morar naquela casa. Então, a educação financeira, ela deveria ser ensinada desde o pré-primário. O mundo estaria melhor se as pessoas soubessem fazer conta, não só olhando o lucro, mas a projeção do fluxo de caixa e o balanço patrimonial. O mais nobre deles é o balanço patrimonial. E a maioria não gosta de ler um balancete. É o relatório mais importante e conhecido universalmente. Mesmo mudando o critério, eles são muito parecidos. Então, você conhecendo isso, você nunca vai ter, uma empresa nunca vai à falência. E uma coisa que eu acho interessante, nós vamos durar próximos de 100 anos, alguns acima. Uma empresa tem a vida eterna, desde que se olhe o balanço patrimonial, você acha o equilíbrio. O equilíbrio se chama retorno de investimento. Ou seja, ninguém chega a ser grande à toa e chegou a ser grande porque tomou as decisões corretas na hora certa e do jeito certo. E com conhecimento científico e a determinação de implementá-lo. Sim. Nós queremos agradecer muito a você, Carlos Alberto Casai, que esteve conosco. Queremos agradecer muito a sua audiência e com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Lei Geral das